Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao canal do Religar-se. Você já me conhece, se não me conhece, meu nome é Rebeca Maciel, sou psicóloga e a teóloga responsável por esse canal. E hoje eu vou continuar o que a gente já começou a conversar sobre essa divulgação da pesquisa, vamos falar um pouco mais da minha pesquisa e pra gente também estimular mais pesquisadores a falarem mais do que estão pesquisando, né? Eu comentei um pouco já quando estava falando de mudança religiosa no país, sobre o crescimento de um grupo de igrejas chamadas igrejas orgânicas, que estariam entre... É muito variável, né? Pode estar na categoria do IBGE de evangélicos não determinados, de evangélicos sem vínculo institucional, pode estar dentro de sem religião. Então a gente não tem ainda um grande parâmetro do que e onde eles estão propriamente dito. Mas a gente sabe algumas coisas, né? Esse termo, igrejas orgânicas, é um termo que surge nos Estados Unidos em 2007 com Neil Cole, que depois vai chegar no Brasil com outros livros, como o Cristianismo Pagão, do Frank Viola. Nós vamos também chegar com temas parecidos, como a questão da igreja emergente. E ainda hoje a gente tem produções acontecendo nos Estados Unidos e agora no Brasil, para entender um pouco mais do que é essa igreja orgânica. Temos outros autores, como a Felicity Dale, enfim. Tem muitos autores que falam sobre igrejas orgânicas. Aqui no Brasil nós temos menos, temos a pesquisa do Livan Quiroma, nós temos a pesquisa temos o livro do Luciano Silva, temos outras pesquisas nessa área para entender um pouco mais de quem são esses evangélicos. Assim, de modo muito geral, nós não temos uma definição exata do que são esses evangélicos, mas eles têm algumas características que a gente pode dizer que são características que fazem parte de igrejas orgânicas e que, mais ou menos, as igrejas que se consideram orgânicas estão dentro desse espectro, que tem a ver com uma fé que tem muito mais a ver com o dia a dia, que tem a ver com uma igreja acolhida, muitas vezes em casa, ou espaços públicos, assim, na rua. São igrejas que, às vezes, nem tem pastorado, ou se tem, é uma coisa colegiada, muito fora do espaço gospel, enfim. Característica meio de contracultura para esse movimento do neopentecostalismo, como uma alternativa aos grandes templos e uma coisa reduzida a 20, no máximo 30 pessoas. Nós temos alguns grupos conhecidos, como o Caminho da Graça, Equiorgânica, nós temos também, enfim, cada cidade tem uma variedade de igrejas orgânicas que às vezes são muito pequenas. Temos também Missões 2020 lá no sul, e às vezes grupos que não chegam a ter uma grande representatividade, porque são mais isolados, de como se reúnem em casa, às vezes não tem uma grande divulgação, né? Mas é interessante observar que esse modelo tem crescido aqui no Brasil. Nós temos percebido cada vez mais líderes e pessoas interessadas em igrejas orgânicas. Os grupos e as páginas de Facebook sobre igrejas orgânicas têm crescido, e para nossa alegria as pesquisas sobre esse tema também têm crescido, né? A gente tem em média, assim, fazendo uma média entre os grupos do Facebook e as páginas e outros sites que são ideais para a gente mapear sobre esse fenômeno, né? Que às vezes a gente não tem dados muito claros no IBGE. A gente tem, em média, umas 10 mil pessoas no Brasil que se consideram de igrejas orgânicas. E desses 10 mil, a gente tem um número pequeno, a gente tem um número de 3 mil e poucas mulheres que se consideram de igrejas orgânicas, que, curiosamente, é um número pequeno perto dos outros grupos evangélicos no Brasil, né? E a gente tem muitas relatos de como essas pessoas chegaram à igreja orgânica. Muitos foram numa procura de um espaço acolhedor, num espaço que fizesse sentido, num espaço que fosse mais íntimo, num espaço que acolhesse a família, que tivesse uma teologia que fizesse mais sentido, e também, como a gente percebe no caso de mulheres, um interesse de que houvesse um lugar de menos hierarquia, que elas pudessem se expressar melhor. Então a gente percebe aí uma grande atração de mulheres a essas igrejas por motivos de gênero, que são bastante interessantes e tal. E a gente vê também alguns dados que já apontam que esse grupo tem um
grande representatividade na classe média, uma grande representatividade de pessoas brancas. Então a gente vê um grupo bastante elitizado que se interessa pelo tema de igrejas orgânicas, né? Então esse é apenas um dos muitos fenômenos que tem surgido no nosso país e que tem muita pesquisa surgindo, graças a Deus. E se você tiver interesse, siga nosso canal, que a gente vai falar sempre mais pesquisas que estão relacionados à nossa sociedade, que estão relacionados à religião do nosso país. Um grande beijo e até a próxima.